Boa noite a todos. Pode encostar a porta lá. Estamos começando nossa 14ª aula, nossa 14ª lição do Evangelho de Mateus. E hoje nós vamos, segundo o nosso bom Deus permitir, trabalhar com todo o sermão escatológico de Jesus, que é o texto de Mateus capítulos 24 e 25. Amém? Espero que vocês tenham lido o capítulo. Eu mandei uma mensagenzinha. Quero só fazer um reforço que a nossa aula é gravada, então as suas participações elas depois serão colocadas no YouTube, junto com as imagens da nossa, do nosso, tanto o áudio quanto as imagens, os slides. Bom, por que Jesus proferiu essas palavras? Essa talvez seja a pergunta principal para nós compreendermos Mateus capítulo 24 e 25. Vocês estão lembrados? E então a gente tem que voltar ao capítulo 23. O capítulo, o sermão profético, escatológico de Jesus, ele não está isolado no livro no Evangelho de Mateus. Ele está extremamente ligado ao capítulo anterior. No capítulo 23, nós vimos o que? Jesus tinha entrado pela segunda vez no templo. Lembra, estamos na última semana do ministério de Jesus. Já tinha tido o domingo de Ramos. Jesus tinha ido no templo uma vez, tinha ido no templo a segunda vez. E lá no templo havia tido intensos confrontos com as lideranças de Israel. E o texto fala que após ele ter confrontado os herodianos, os saduceus e os fariseus, o texto fala que Jesus, e proferindo parábolas muito duras, falando a respeito deles, e encerrado o capítulo 23, olhando para Jerusalém e dizendo, lamentando, porque por Jerusalém mataram os profetas que o Senhor havia enviado. E aí então, nesse processo, os discípulos então, Jesus diz aos discípulos, começa o capítulo 24, que o templo, que está aqui à esquerda, à direita, digo, seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra. E aí, quando Jesus fala essas palavras, dá um frio na barriga dos discípulos e eles perguntam: Mestre, quando acontecerá essas coisas? Bom, esse anúncio de que Jesus tinha feito da destruição do templo de Jerusalém já tinha sido afirmado no final do capítulo 23, no verso 38, que diz assim, lá em Mateus 23, 38: E eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo, 39, que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Mas nesse verso 38, ele fala que essa casa vai ficar deserta. No ano 70, quando Tito, general romano, invade Jerusalém e destrói, a destruição da cidade foi assim, muito grande, porque eles destruíram não só a cidade, o templo, tudo, eles deixaram pedra sobre pedra na cidade, e isso foi um cumprimento profético. Tanto é que as ruínas do templo, até hoje é uma incógnita, porque eles não têm certeza se onde é o Muro das Lamentações é de fato a parede do templo. Ainda tem dúvida, ainda discussão entre os arqueólogos
se de fato ali era a parede do templo, né? Então, Jesus, ao falar essas coisas, no capítulo 24, ele começa então a responder a pergunta que os discípulos falam. No capítulo 24, os discípulos fazem 3 perguntas a Jesus: quando acontecerá essas coisas? Qual o sinal da tua vinda? E qual o sinal do final dos tempos, do fim dos tempos? Percebam que essa é a pergunta de quem? De homens judeus, hebreus. Não existe nesse momento para os judeus, os hebreus, nenhum tipo de compreensão a respeito de arrebatamento. Arrebatamento é uma doutrina que quem trouxe por revelação de Deus ao apóstolo Paulo. Essa compreensão de arrebatamento, ela não está presente. A gente faz por analogia muitas coisas ligadas ao arrebatamento da igreja, de algumas coisas do texto do sermão escatológico de Mateus 24, mas se você fica pensando em arrebatamento no texto, você não vai compreendê-lo, porque ele não está falando de arrebatamento, ele vai estar falando do final dos tempos, que para o judeu é quando? Vai ser quando o Messias vier, e para nós o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da vinda do Messias. Se for pelo olhar pré-tribulacionista, 7 anos antes. Se for pelo olhar meso-tribulacionista, 3 anos e meio. Então, e também tem o grupo que nem vai ter arrebatamento. Vai passar? Tá? Então, os judeus fazem essa pergunta. A pergunta diz respeito ao quê? A destruição do templo, a vinda do reinado físico de Jesus e o fim dos tempos, que é uma afirmação que está nos profetas, que a gente viu quando estávamos estudando o Velho Testamento, o dia do Senhor. Sempre quando está em Isaías, Zacarias e o próprio Ezequiel e Daniel, quando fala o dia do Senhor, é exatamente o dia que o Senhor viria, ou virá, digo, e quando o Senhor vier, ele vai estabelecer um reinado e vai estabelecer um juízo também sobre a terra e sobre o próprio Israel. E exatamente esse é o contexto que Mateus 24 vai estar construído nas falas de Jesus. Próximo slide, por favor. Então, no texto de Mateus 24, que vocês leram em casa, a gente pode observar que existem 6 marcos temporais que a gente deve observar. Esses marcos temporais, quando a gente os observa, a compreensão do capítulo passa a ser, para mim, límpida. Quando não tinha essa visão de Mateus 24, nas primeiras vezes que eu lia, quando era novo na fé ou coisa parecida, eu sempre misturava muita coisa. Mas depois, quando eu passei a ver e lendo alguns comentários, e eles apontando primeiro essa realidade, que Jesus, ele faz uma abordagem escatológica do ponto de vista judaico, primeiro. E segundo, ele apresenta esses marcos temporais, houve uma clareza maior sobre o capítulo 24. E quais são esses marcos temporais? O primeiro está no versículo 6, quando fala, ainda não é o fim. O segundo marco temporal é o princípio das dores. O terceiro marco temporal, que está no verso 8, o terceiro marco temporal, a tribulação. O quarto marco temporal, o fim. Aí, o quinto marco temporal é como se ele fosse dar um esclarecimento, detalhando mais
que seria o abominável da desolação, que é exatamente o início, que é o início da segunda metade do período da grande tribulação, quando o Apocalipse chama dos dias da ira do Cordeiro, mas também Daniel, quando fala a segunda etapa da última semana de Daniel, os últimos 3 anos e meio. E por fim, em seguida a tribulação, ou seja, após o fim da tribulação, que é quando Jesus de fato vem. Que o período da grande tribulação se encerra com a vinda e a chegada do Messias. Esses marcos temporais, eles delimitam um tempo específico e apresentam acontecimentos proféticos associados a cada um deles. Então, quando você estiver lendo do verso 6 até o 6 e 7, ele está apontando um marco temporal. Quando você olha o verso 8 e 9, então ele vai estar falando de um outro momento profético. Quando ele estiver falando do versos 9 até o verso 13, vai falar um outro momento profético. Quando estiver falando o verso 14, quando fala não é o fim, é também um outro contexto. Do verso 15 até o verso 28, ele vai estar falando do final da grande tribulação. E do verso 29 até a primeira parábola que Jesus cita, é exatamente delimitando como vai ser o início desse período do milênio, do reinado de Jesus, ou como isso vai acontecer. O discurso escatológico de Jesus, como falei, está associado às profecias escatológicas do Velho Testamento, encontradas principalmente em Daniel, Isaías e Zacarias. Então, por serem essas as mensagens, os textos que muitos dos judeus acreditavam a respeito da vinda do Messias, que eles acreditavam que esse Messias, que iria trazer toda a ordem, a instauração de um reino messiânico, aconteceria já naquele momento. E não é assim que Jesus está colocando. Você olha, esse momento que esses profetas anunciaram, ele vai acontecer, mas não é agora. E aí algo que a gente sempre falou desde quando nós começamos a estudar a Bíblia do ponto de vista do reino, é que a visão do reino de Deus, ela sempre tem 3 níveis, 3 olhares. Que a mensagem do reino, ela era para aquela época, para a época de Jesus. A mensagem do reino, ela chega até nós, e a mensagem do reino, ela alcança um futuro que a gente ainda não compreende, não vive. E é basicamente assim que também você entende essa mensagem do capítulo 24. Quando Jesus está falando novamente de um reino, mas agora ele vai falar no futuro, esse reino que virá. Aí fica assim engraçado, como é que um reino que virá, quando ele fala lá no início, no capítulo 3 de Mateus, que é chegado o reino? Como é que um reino que é chegado, ele virá depois? Então essa dinâmica temporal, multitemporal, da mensagem de Jesus a respeito do reino, a gente pode observar. Então vamos lá, primeiro marco temporal, verso 6, vamos ler lá, Mateus 24, 6, olha só, e respondendo no verso 4, disse-lhe Jesus, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis guerras de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ponto. Então, aí delimitou um marco temporal de Jesus escatológico. E aí, que marco temporal nós poderíamos dizer? E aí vem o entendimento profético, que, a meu ver, essa primeira etapa do discurso de Jesus
já se cumpriu. Que esse primeiro marco temporal seria a primeira grande onda de enganadores e a primeira grande onda de sedução a nível político, ideológico e religioso que a igreja enfrentou. Quando começou esse momento? Desde que nós podemos nortear, a partir do ano 200 depois de Cristo, que esse processo foi dado início, com heresias tentando chegar à igreja, o movimento gnóstico, o movimento ariano, a conversão de Constantino, a igreja saindo das catacumbas e indo para as catedrais, o envolvimento político a igreja começa a enfrentar, a liderança da igreja passa a ser um líder político, a união da igreja com o Estado, com o imperador Constantino. Os anos foram se seguindo, no século 6 e 7, houve a questão iconoclasta, que foi a questão dos ídolos. Daí houve um rompimento da igreja romana com a igreja ortodoxa, e a igreja romana começa a aceitar e venerar a questão dos ídolos, e aí você vai durante toda a Idade Média, aquelas questões acontecendo, aquelas novas doutrinas entrando na igreja, de usos e costumes, etc. Chega um ponto da reforma, a reforma é uma reação, mas a reforma ao mesmo tempo teve um grande agente político movimentando a reforma não foi só um movimento de fé, foi um movimento de reação à influência da igreja. Quando chega no século 16 e 17 em diante, que a reforma foi no século 16, começa a ter um movimento iluminismo, e aí então as ideias da igreja, a fé começa a ser abalada, e de repente algo que todo mundo dizia ser verdadeiro, passou a ser, será que isso é verdadeiro mesmo? E isso foi entrando dentro do pensamento, inclusive da igreja, a ponto de, chegamos no final do século XIX para início do século XX, existir dentro da própria igreja uma alta crítica, criticando a própria Escritura, saindo teólogos que falavam que a Bíblia, por exemplo, ela contém as Escrituras, mas não é as Escrituras. Esse vai sendo um pensamento que vai entrando, e dentro do pensamento filosófico, outros movimentos que vão saindo a ponto de chegar no final dos anos 40, fazerem a afirmação de, por exemplo, de que Deus estava morto. Associado com isso, outros movimentos políticos crescendo no mundo, desde o movimento da ideologia marxista-leninismo, a questão o próprio nazifascismo, a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Toda essa questão de enganadores, de conflito e etc., ela se estabelece. E aí, em primeiro momento, eu creio, quando esse primeiro marco temporal até o fim envolve toda essa questão. Próximo slide, por favor. O segundo marco temporal é o princípio das dores, que está lá, vamos ler a partir do verso, nós lemos até o verso 6, o verso 7 em diante fala assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são um princípio de dores. E aí então, um outro marco temporal, que eu creio que é o que estamos vivendo até o momento. Nós cremos que estamos vivendo ainda no período das dores. Desde depois da Segunda Grande Guerra, quando a gente fala, a Segunda Guerra Mundial foi
Mas depois da Segunda Grande Guerra, a beligerância no mundo se tornou muito maior. Nós vimos depois da Segunda Grande Guerra várias guerras localizadas na África, na Ásia, ali na própria região do Oriente Médio, a definição de outros estados, a definição de outras fronteiras. Você tem no final dos anos 50 o início da Guerra Fria, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a invasão dos soviéticos ao leste europeu. E tudo isso, gente, dizer que não era guerra, era guerra. As guerras que aconteceram em Israel, a Guerra dos 6 Dias, o Yom Kippur. Aí poderíamos chegar desde também a questão cubana, a invasão do Afeganistão, a invasão do Iraque, o Kuwait, Iraque, o próprio Estado Islâmico, a Primavera Árabe, a Guerra da Síria, enfim, todos esses momentos de guerra que a gente pode ver que chegam aos nossos dias atuais, nós cremos que ainda é o princípio das dores. Porque quando será após o princípio das dores? Será o início da grande tribulação. Esse é a compreensão de Mateus 24. Nós fazemos algum tipo de associação, principalmente os que creem na concepção pré-tribulacionista, pontuando, aqui foi o arrebatamento. Como eu disse, Jesus não está falando de arrebatamento em Mateus 24 e 25. E uma outra situação é de fomes e terremotos. Isso aí, os dados de pesquisa de cada vez mais o número de tremores na terra se aumenta, e a questão da fome, quer seja por consequência da guerra, quer seja pela própria fome, em função de quê? De seca, em função de aquecimento global, e assim acontece por todos os cantos, você vê a fome instaurada no mundo e os terremotos aumentando. Quando é que vai passar esse período de dores? Quando começar a grande tribulação, que é o terceiro marco temporal, que está lá dos versos 9 ao verso 15, quando fala assim: e então, olha só, é como se fechasse. Agora eu vou começar a falar de um outro momento, tá? E então, vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganadores a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Percebe que Jesus, nessa afirmação, do verso 9 ao verso 15, ele está falando de um período de tribulação, até virá o fim. Então ele descreve, em linhas gerais, todo o período da grande tribulação, todos os 7 anos, caracterizado por quê? Aí ele fala, como se, nesse período, podemos dizer, para quem que ele está falando isso? Para os discípulos. Nos 7 anos da grande tribulação, basicamente, com quem Deus vai estar lidando, principalmente? Com Israel. Então, o olhar do período de 7 anos
sempre deve ser Israel. Aí eu vou dizer assim, por que, Luiz, Israel? A compreensão da grande tribulação, aí a gente teria que voltar na profecia de Daniel, em Daniel capítulo 11. Daniel, quando ele tem a visão, falando a respeito das 70 semanas de Daniel, para vocês que não estudaram Daniel ou não estudaram Apocalipse, o que fala? Diz o texto que Daniel ele tem uma visão, e aí nessa visão ele fala que haverá 69 semanas, onde cada semana seria referente a um ano. Então, dessas 69 semanas, coincide desde a época da reconstrução do templo em Jerusalém, até a destruição do templo em Jerusalém. Completa exatamente os anos que Daniel havia proferido. O tempo exato de quando o templo foi construído até o templo ser destruído no ano 70 depois de Cristo. Completa exatamente as 69 semanas. Com o templo destruído, parece que Deus chegou e apertou o cronômetro do relógio dele e falou assim, parou. E ficou em suspense, estamos em suspense nessa última semana. E o próprio Daniel descreve, não só Daniel, mas Apocalipse também descreve, que essa última semana, que seriam 7 anos, ela vai acontecer. Eu creio que o período da grande tribulação vai ser demarcado com a reconstrução do templo em Jerusalém. Essa é a minha compreensão a respeito, mas eu posso estar errado sobre isso. Mas o fato é que a grande tribulação, quando começar, vai ser como Deus ativar o relógio dele e começar a contar. Como o período das semanas de Daniel começou a ser contado, e deu o próprio Daniel, a partir da construção do templo, e é interrompido com a destruição do templo, é o entendimento meu e de muitos outros que estudam a respeito do início da grande tribulação, que o relógio dessa última semana vai começar quando o templo começar a ser construído, ou o templo ser ou inaugurado, né? E aí o relógio vai começar. E aí Daniel fala que essa última semana teria metade dela de uma maneira, e a outra metade, digamos assim, na primeira metade o iníquo se apresentaria, o mundo todo o admiraria, seguiria, aceitariam a sua marca, e a segunda metade, esse iníquo digamos assim, passaria, ele iria profanar o templo, e tudo aquilo que ele falava antes, ele vai desfalar, digamos assim, e vai impor uma grande perseguição ao povo judeu. Nesse processo todo, esses judeus eles vão ter que se posicionar diante de Jesus, se vão aceitar ou não ter Jesus como Messias, aceitar ou não a marca da besta. Nesse terceiro marco temporal, Jesus então afirmou o seguinte no texto, que todos esses judeus terão que perseverar até o fim ou morrer sem negar a Cristo. Segundo, eles serão odiados pelo anticristo e pelo mundo. Quem será? Aqueles que não quiserem se sujeitar à marca da besta e estiverem afirmando que Jesus é o Messias. Mas só o judeu? É aí que está a grande questão. A mensagem de Jesus está focado neles.
Isso não quer dizer que por associação possa atingir a igreja, mas a compreensão e o discurso que Jesus está dizendo aos discípulos. Lembra que eles perguntaram: mestre, quando é que vai acontecer essas coisas do templo? Então, toda a afirmação de Jesus, ela está ligada à compreensão de Israel. Podemos, por associação, achar que isso vai estender a igreja? Sim. Se a concepção pré-tribulacionista estiver correta, a igreja não vai mais estar aqui. Então só vai ter aqui, falando a respeito de Jesus, os judeus que estiverem seguindo o Messias. Se a concepção tribulacionista que acha que vai estar passando pelo meio da tribulação, aí a igreja vai estar passando por isso também. Nós também seríamos odiados, deveríamos perseverar, seríamos também confrontados da mesma forma que eles, pelo menos na primeira etapa da grande tribulação. E aí ele fala que seria uma segunda onda de enganadores, agora coordenada pelo anticristo. E o início da grande tribulação, o anticristo vai se apresentar ao mundo com todas as respostas, e vai apresentar ao mundo uma doutrina que vai ser aceita, e quem se posicionar contra vai ser rechaçado por conta disso. A iniquidade vai se multiplicar e o amor se esfriará. Então, só que a ação, gente, do inferno, ela nunca é assim, no estalar de dedos. Ela vai acontecendo. Então, isso quer dizer que, não, só quando começar a grande tribulação é que a gente vai ser odiado? Não, isso já acontece já agora, mas vai tomar proporções maiores. Só quando começar a grande tribulação que vai ter enganadores? Não, vai ter proporções maiores. Só quando começar a grande tribulação que a iniquidade vai se multiplicar e o amor vai esfriar? Não, vai ser com proporções maiores, mas tudo isso começa agora. O que é o amor esfriando, gente? Hoje estamos vivendo a pós-modernidade. A pós-modernidade, a fala você tem que cuidar de você mesmo, você é o mais importante, e o que importa é a sua felicidade, é a sua realização, se satisfaça. Eles têm toda a afirmação de que ele chama um niilismo psicanalítico. Não se acredita em nada a não ser em mim, e a única coisa que interessa é o meu prazer. Se vai me dar prazer, se vai me dar realização, se vai me satisfazer, é o que interessa. Não importa se alguém fale o contrário, não importa se a Bíblia diz ao contrário, o que importa é o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acho. Esse é o pensamento de hoje, e esse pensamento é que tem feito a iniquidade se multiplicar e o amor esfriar, porque se só eu pensando em mim mesmo, o amor não é isso, o amor é pensar no outro. O que é iniquidade? É você matar a sua carne para obedecer a Cristo, e que esse espírito do anticristo, a mensagem do anticristo fala: não, o que importa é você em primeiro lugar. Se a Bíblia fala ao contrário, não interessa, o que importa é você e a sua realização, naquela fala, você tem o direito de ser feliz. Gente, essa é a afirmação mais anticrística, digamos assim, que existe nos dias atuais. Não, a felicidade não é para todos, é para mim. A felicidade eu tenho, é para mim. O resto é resto. O resto é resto. Porque para aqueles que estão em Cristo, a felicidade é Cristo. É estar em Cristo. Essa é a nossa felicidade. É viver Cristo, é sentir Cristo, é amar Cristo, é andar por Cristo, é obedecer a Cristo. Essa é a nossa felicidade. E essa é a felicidade do reino. Por causa disso você vai amar os irmãos. Exato. A consequência do reino leva-nos a amar uns aos outros, leva-nos a compreender uns aos outros, etc. E aí vem uma afirmação que, me abriu os olhos muito sobre o evangelho será pregado a todas
a gente sempre falava, e eu sempre cria, e aí eu estou reformulando o meu modo de pensar, que achava que o arrebatamento da igreja só vai acontecer depois que o evangelho for pregado a todos, etc. Os 4 cantos, enfim. Se essa compreensão desses marcos temporais está falando a respeito de todo o período da grande tribulação, então o evangelho será pregado para todos. Pode acontecer antes do arrebatamento da igreja, ou seja, antes do arrebatamento da igreja, a igreja pode ser arrebatada e o evangelho ainda não ter sido pregado a todos. Por quê? Apocalipse fala, Apocalipse 11, 3 a 12, que durante o período da tribulação Deus mandaria 2 testemunhas, que seriam, aí vem a discussão se é Elias e Moisés, ou se é Elias e Enoque. Enfim, independente de quem seja que vier, serão 2 testemunhas, e eles estarão pregando. E também, quem terá pregando? Os remanescentes de Israel, que seriam, em tese, se o arrebatamento da igreja tiver acontecido antes, os 144 mil. E se ainda não tiver tido o arrebatamento, já tiver acontecido os 144 mil, mais a igreja. Ou seja, os remanescentes, ou seja, se não houver, se o arrebatamento, só corrigindo, se o arrebatamento acontecer no meio da grande tribulação, ainda não tem os remanescentes, que os remanescentes só após o arrebatamento. Enfim, isso significa que durante a tribulação, esse evangelho vai continuar sendo pregado, só que vai ser, vamos dizer assim, na reação. Enquanto você chega com amor, Jesus te ama, o cara puxa a arma e te dá um tiro. Mais ou menos assim. Pois não. Já está acontecendo. Já está acontecendo. O que ocorre é que, quando tiver o período da grande tribulação, isso vai ter uma proporção mundial, maior. Pessoas que se convertem, os familiares também não aceitam, exato. Matar, e ele tem que fugir de casa. Próximo slide. O 4º marco temporal é o fim da tribulação, está no verso 14. Então, nesse 4º marco temporal, Jesus fala: e esse evangelho será pregado a todo mundo, em testemunho a todos as gentes, e então virá o fim. Não é o arrebatamento, gente, nem o início da tribulação, é o fim. O que é o fim? É a vinda do reino, é a vinda do Messias, é o fim da tribulação. Não é o fim do mundo, mas é o fim desse momento de tribulação que do verso 15 ao verso 19 estava falando. Está claro? Mais ou menos? Pois não. Não, Luiz, é porque isso aí é muito difícil. Pois não? Eu pensei que esse fim era os céus e a terra, tudo. Pois é. Não é o fim. Não é o fim. É o fim da grande tribulação. Para o judeu, esse fim é o início do reino. Quando fala o dia do Senhor, esse é o fim. Esse é o dia do Senhor. Mas aí não significa necessariamente que o mundo vai ser destruído. Não, esse fim a que Jesus está colocando vai ser o início do quê? Do milênio. Que é quando ele desce. Quando ele desce, vai ser o fim da tribulação e ele vai vir. Quando Jesus vier e botar os pés aqui nessa terra, ele vai pôr fim a esse período de tribulação. Vai pôr fim a esse período de guerra, de rumores de guerras, de falsos doutrinadores, de falsos ensinos, de perseguição. Ele vai instaurar o seu reino.
Vai ser aí que vai separar os bodes das ovelhas. Exato. Então, Aí que ele vai separar bodes das ovelhas, e quando ele está falando isso, também está falando a Israel. O quinto marco, o abominável. É como se fosse um detalhamento agora desse período da grande tribulação. O abominável seria a segunda metade da tribulação, e está nos versos 15 ao 28, que fala o seguinte: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e de quem estiver no campo não volte atrás a buscar seus vestidos, mas ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganariam até os escolhidos. E eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que está no deserto, não saiais. Eis que está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as aias. Isso foi até o verso 28. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá. E aí então, esse logo depois aí vai ser o último marco temporal. Percebe? Então, Jesus, ele detalha o segundo momento da grande tribulação. Nesse segundo momento da grande tribulação, é onde os 144 mil serão perseguidos. Os remanescentes de Israel. E aí vem a fuga que ele descreve. A fuga para onde? Isso é importante. Ele fala para as montanhas. Olha, busque as montanhas. A gente entende que essa fuga dos remanescentes de Jerusalém, ela... Aqui, vamos ver aqui, o quinto marco temporal, o abominável. O abominável da nação, o anticristo, profanará o templo. Isso está em Daniel 9:27. Isso também está em Daniel 11:13 e Daniel 12:11. Então, quando o abominável vai se estabelecer? Quando o templo for profanado. Isso já aconteceu na história? Já. Quem foi que fez isso? Antíoco Epifânio, que é uma epígrafe, digamos assim, do que será o anticristo. Antíoco Epifânio, ele sacrificou um porco lá no templo, antes da revolta dos macabeus. E aí os macabeus foram e expulsaram. O texto de Daniel 12:11, ele faz relação a esse camarada na história. Descrito como 42 meses são exatamente 3 anos e meio. 3 anos, 36, 3 vezes 12, 36, mais meio ano, 42 meses. Fala em Apocalipse 11:2 e 13:5. Lá em Apocalipse 12:6 falam de 1260 dias. 1260 dias são exatamente 42 meses. Essas datas estão em Daniel, né? Estão em Daniel. E estão também em Apocalipse. Apocalipse faz referência também a esses 3 anos e meio. Em Daniel fala um tempo e tempos e metade de um tempo, que seria exatamente
Metade de dores e a outra de paralisia. Isso, exatamente essa questão desses 3 anos e meio. Então, quando acontecer essa metade da grande tribulação, vai haver uma grande perseguição, principalmente aos remanescentes. Se Deus quiser, creio eu, nós não estaremos mais aqui. Cremos que o arrebatamento já terá acontecido. Né? Amém? E aí, isso é independente da sua concepção, porque se tanto pré-tribulacionista quanto tribulacionista crê que nós, antes da profanação do templo, o arrebatamento da igreja já aconteceu. Mas os 144 mil ficarão aqui. Aí alguém pode dizer assim, mas por que Deus tem esse trato com Israel? Por que 144 mil judeus? Eu estava estudando, há um texto lá em Romanos, que é muito curioso. O apóstolo Paulo fala que o dom que Deus deu e a promessa que Deus fez, ele não revoga, é irrevogável. Mas vai para isso também. Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez uma aliança com Jacó, Deus fez uma aliança com Davi, Deus fez aliança com diversos homens desse povo, e essas alianças, elas continuam pesando na presença de Deus. Então, apesar deles não terem se voltado para Jesus e seguido a Jesus no período da graça, nesse período da grande tribulação, será dada uma nova oportunidade para eles. Por quê? Porque Deus tem uma promessa para eles. E aí então, esses remanescentes, eles serão perseguidos. E aí, tanto em Isaías como nessa afirmação de Jesus, eles vão se refugiar nas montanhas. Aí acredita-se que será em Petra, na Jordânia, a sudeste de Jerusalém, na terra de Edom, chamada no Velho Testamento de Bozra. Isso está lá em Isaías 34, de 1 a 7, Miqueias de 2, 12 a 13. E uma outra parte dos remanescentes ficarão em Jerusalém. Mas os que ficarem em Jerusalém, segundo Zacarias, serão todos brutalmente martirizados. Né? Que fala ali, ó, os que permanecem em Jerusalém. Mas os judeus, eles leem o Velho Testamento, né? Então, leem. Eu creio que eles vão... Estão sabendo. Eles vão se tocar, porque Jesus tem se revelado, né? Eu creio, em sonhos, que né? muitos judeus Eles já sabem. serão salvos, No arrebatamento. não por serem judeus, mas porque creem. Creio. Isso. No arrebatamento. Eu acho que eles creem. Exato. Creem que o Messias já veio. Isso. Os que não acreditam não terão a salvação. Por isso que ele dá um número lá. E Jesus fala também de um terceiro momento de onda de engano. Mas essa será operada pelo próprio Espírito do Anticristo, acompanhado de sinais e prodígios, para se apresentarem como Cristo, como Deus. É curioso o texto de Apocalipse 16, 14, se não me engano. Vamos ler esse texto, Apocalipse 16, 14, e outra pessoa, Apocalipse 13, 12 a 14. Vale... Isso. Leia, por favor. Esses espíritos são de demônios, que operam sinais. Eles vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E Apocalipse 13, 12 a 14. Quem achou? Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga moral fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra, como sinais que lhe foi permitido.
que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizeram uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Percebe então uma terceira onda de engano operado pela própria ação do anticristo, pelo próprio falso profeta, pela besta, etc., no mundo como um todo, com sinais e prodígios, de mandar fogo dos céus e etc., a ponto de o mundo todo, as lideranças políticas, dizem, cara, isso daí é o cara, eu não vou levantar contra ele. Eu não entendo como é que o povo pode ser enganado, porque Jesus vem do céu, ele brota da terra. O problema é que as pessoas, quando, vamos dizer assim, a manifestação de poder é algo que traz impressão. Sempre. A afirmação de poder é algo que impressiona, que cativa, que chama. E essa vai ser a principal forma no período da grande tribulação, no segundo período da grande tribulação, que vai estar fazendo que as pessoas, não, eu quero isso aí também, tem que botar a marca, pode botar, ó, eu quero me levantar, eu quero participar desse negócio todo, e assim vai ser no mundo todo. Então esse, gente, foi o quinto marco temporal. E o sexto marco temporal, que é em seguida a tribulação, que é a segunda vinda, está lá nos versos 29 a 31. Aí nessa segunda vinda, então, é que está falando nesse dia do Senhor, no dia que o Senhor vai vir, fenômenos astrais, como os escritos em Joel 3,15, Isaías 13, 9 e 13, algo parecido como estamos marcando hoje, né? De a lua se tornar em sangue e etc., como um eclipse lunar mais uma vez está acontecendo. Mas percebe que esses sinais, eles já estão acontecendo hoje? Já. Mas quando estiver próxima à vinda de Jesus, eles serão mais intensos, mais evidentes. E vai ser no próprio ato da vinda de Jesus, essas coisas vão estar acontecendo. Porque a vinda de Jesus, gente, ela vai ser algo tão cataclísmico quanto foi o pecado quando chegou entre nós. A Bíblia fala lá em Gênesis que quando o homem peca, a terra muda. A terra passou a produzir espinhos e cardos, o jardim do Éden é retirado, há uma mudança no cosmos como um todo. Quando Jesus vem, a segunda vinda de Jesus, não é a vinda das nuvens, ele vem para botar os pés aqui na terra, vai ser a restauração completa, aquilo que em Romanos fala lá no capítulo 8, que a criação anseia, aguarda, assim, ardentemente a vinda, a manifestação dos filhos de Deus, como diz o texto, que é a vinda do Senhor. No dia da sua vinda é que vai acontecer a batalha do Armagedon. Aí vem a discussão, né? Dizendo que o Senhor ele vai aparecer nos céus e descerá ao encontro dos remanescentes, que ainda permaneceram vivos, em Petra e em seguida em Jerusalém. O texto bíblico fala que ele vai passar na região de Bósra primeiro. Está lá em Zacarias, a de Oliveiras e Zacarias 14:14. O de Bósra está lá em Isaías 34, de 1 a 7, que vai passar nessa região da Jordânia, que é a região de Edom. Eu vou mostrar no próximo slide que tem uma sugestão, pode esboçar um pouco mais sobre isso. Agora, existe uma discussão entre os escatologistas sobre aonde vai ser essa batalha do Armagedon. E aí existem então 3 possibilidades, né? Uns acreditam que vai ser
próxima ao rio Eufrates, por conta de um texto, não, anterior, calma, volta lá. Lá em Jeremias 46:10, há um versículo que fala a esse respeito, e aí alguns levam a discussão de ser próximos ao Eufrates. Outros acham que vai ser em outro lugar. Que é Irã, não é? Perto da Irã? Hoje seria no Irã, tá? Próximo onde era a Babilônia. Outro lugar seria próximo ao Megido, porque a palavra Armagedon, ela vem do hebraico. Ela é a conciliação de duas palavras, Ar e Megido. E a palavra Ar quer dizer montanhas, não colinas, montanhas altas. E Megido, então seria a montanha do Megido. Existe um sítio arqueológico que foi chamado de Megido, em Israel. Só que não é uma montanha, é uma colina, e na realidade é chamado de Megido, não umas colinas, o vale do Megido. E aí vem uma incoerência, se Armagedon é montanha do Megido, como é que pode ser um vale do Megido? Mas porque existe uma pequena colina e umas ruínas ali, vários escatologistas eles entendem que pode ser naquela região a batalha do Armagedon. E aí um outro entendimento que tem é de ser na região de Petra, porque lá é uma região de montanha, ela é a extensão de uma região. Bota o próximo slide, que aí Jerusalém está aqui, gente, aqui é Jerusalém. Essa região aqui é chamada Vale do Josafá. Apesar de ser uma região não tão planície quanto essa aqui, a gente é verde planície, tá vendo? Existem duas cadeiras um pouco maior de montanhas. Aqui existe onde está essa região, e essa região, e aqui tem mais ou menos um platô, mas é mais baixo. E é chamado aqui de Vale de Josafá. E o Vale de Josafá ele se estende, aqui vem a planície, aqui ainda da depressão do Mar Morto, e aqui seria uma região montanhosa de Bósra, aonde se encontra Petra. Megido está aqui em cima. Esse verdinho aqui é chamado Vale do Megido. Percebe que é uma região bem grande, está vendo? E as ruínas do Megido estão bem aqui. O rio Eufrates ele está fora desse mapa, que estaria aqui mais ou menos se fosse estender. Tá? Pode voltar o slide anterior. Aquela imagem em cima são as montanhas de Petra, que era uma cidade construída pelos um povo chamado Nabateu. Eles talharam a cidade toda na rocha. Sabe aquele filme do Indiana Jones e o templo? Não, o terceiro, que ele está com o pai dele. É o do cálice, o cálice que ele é Santo Graal. Aí eles têm uma cena que eles caminham por um corredor de pedra, de paredes, assim, bem estreitinho, e sai de frente a uma cidade talhada assim na rocha. E aí eles vão e entram, em segundo do filme, vai lá dentro que está o Santo Graal, né? Mas o que é curioso é que nessa região aí onde está esse corredor, ela tem um momento histórico marcante, que foi ali, que é onde foi nessa região que Moisés bateu 2 vezes a rocha e saiu água. E existe próximo a esse templo um local onde eles acreditam que é onde Moisés bateu, e tem uma mina de água que continua saindo água
até hoje lá é deserto, para tudo quanto é lado, mas tem uma mina de água correndo por ali. Mas volta ao slide anterior. Então, eu vou ler aqui para ficar mais fácil. Espero que tenha tentado ser claro. A palavra Armagedon pode ser compreendida de outra forma, pois Ar é montanha, mas a palavra Megido, ela é do hebraico oriundo. A raiz de Megido vem da palavra hebraica também Gedud, que quer dizer tropa. E aí um pessoal tem compreendido que seria, quando fala de tropa, então Megido seria o local de reunião da tropa. Então Armagedon seria a montanha onde a tropa se reuniria, e não exatamente um local específico. E aí associa-se como Petra por causa dos textos de Isaías e de Joel, que estão aqui descritos, e depois vocês podem ler em casa. Luiz, Pois não? quando eu estive lá, o guia era israelense. Você teve em Petra? Não, Não. Israel. Sim. E ele mostrava o vale e dizia que lá seria a batalha do Armagedon. Eu achei interessante isso. O Vale do Megido. Sim. Eles falam Megido. Megido, sim. É que eu estou falando, são... Você falou de 3 lugares. Exato. Sim, entendi. E assim, eu não brigo por isso Só não. como curiosidade. São curiosidades que afirmam. Só o que foi questionado, que eu falo, é por conta da própria afirmação. Megido, se é montanha, porque aquela região lá tem montanhas de 4.500 metros, coisa parecida. Ele fala que ele passa por lá. Sim, então o texto lá de Isaías fala que o Senhor, ele vai passar por lá e vai pegar os remanescentes e depois ir para Jerusalém. Então, por esse passar por Bósfora, ali seria o embate. Vamos seguir adiante. Então, eu disse que eu já comentei. Lá em cima são as cidades. Há outras imagens talhadas de lá de Petra. Próximo, por favor. Vem então Jesus, no final desse capítulo, ele profere algumas parábolas. Ele profere a parábola da figueira, que são parábolas de exortação e a vigilância. A primeira parábola, a exortação, que seria a parábola da figueira. A figueira é um símbolo bíblico representado pela nação de Israel. A gente já viu isso, está lá em Jeremias 24:11, em Joel 1:6 e 7 e Oséias 9:10. E aí ele fala que seus frutos e folhas aparecem quase sempre no mesmo tempo. Quando eles têm folhas, o verão está próximo. E Jesus então anuncia à nação revigorada com a aproximação desses acontecimentos escatológicos. Então o que Jesus está dizendo, olha, quando vocês verem que ele compara, assim como a gente sabe que está chegando o verão, quando a figueira está florida, está com folhas e com frutos, quando vocês verem esses sinais que eu disse para vocês, respondendo à pergunta que os discípulos tinham feito, sabe que está chegando o início de tudo isso que eu estou falando. Primeiro, a exortação da figueira. A segunda exortação foi quanto à certeza. Jesus adverte aos discípulos que quando virem o início da tribulação, toda a geração presenciará a ação de Deus. Quando fala assim, olha, quando vocês virem essas coisas, não passará essa geração sem que tudo aconteça. Então, quando der início ao período da grande tribulação, vai ser um período rápido. Se a gente for pensar 7 anos, é extremamente curto em relação a tudo que a gente vê.
Jesus então ele ratifica o cumprimento de suas palavras, e apesar de muitos associarem esses versículos diz respeito à segunda vinda, e não ao arrebatamento, há um dia de julgamento como nos dias de Noé, porque aí Jesus fala que os dias que vão acontecer será semelhante aos dias de Noé. Vamos ver, está lá em Mateus 24, É 37. 36 diz assim, porém daquele dia e hora ninguém sabe, pois os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Esse versículo aqui, 36, gente, então, em tese, ele não está falando eu creio que não está falando do arrebatamento, está falando ou do início da tribulação, aí se for os pré-tribulacionistas seria associado, né? Ou de fato a segunda vinda de Jesus. E é o que eu acho que ele está falando aqui da segunda vinda mesmo. Daquele dia e hora ninguém sobe, nem sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Por isso que é uma exortação quanto à certeza. Vai acontecer. Assim como nos dias de Noé, quando Noé estava construindo a arca, as pessoas zombavam, imaginavam, os povos casavam e davam-se em casamento. Esse cara é um louco construindo uma arca no meio do local que não chove, aqui não tem mar, não tem nem um corguinho aqui para a gente pescar, nem nada. E esse cara constrói esse bagulhão aqui. Ei, Luiz, nunca havia chovido. E não havia chovido. Nunca, eles não sabiam o que era isso. E vem, e o dilúvio veio, e aconteceu. Da mesma maneira será a segunda vinda do Senhor. Ela virá, ela acontecerá. Então quer dizer que realmente é para o povo de Israel, que não estão acreditando nisso. A vigilância e a súbita vinda também deve ser regra para a igreja por associação. Então, da mesma maneira, como eu falei, por associação, o texto bíblico não objetiva a respeito disso, mas por associação a gente também precisa crer, de que temos também que ser vigilantes, assim como o povo de Israel deverá ser. Temos que ter a certeza de que o arrebatamento acontecerá, e nós não temos a menor ideia de quando será, mas a gente tem que ficar vigilante e certo que ele virá. Mas o que eu falei é que dá a entender que o arrebatamento já aconteceu. Sim. Fica só para eles, né? Exato. A exortação dos dias de Noé foi que nós já conversamos aqui. Vamos para o próximo slide. É o capítulo 25. Jesus, então, ele dá continuidade ao texto. E essa continuidade vai ser a apresentação de 3 parábolas. A parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos e a parábola das ovelhas e dos bodes. São parábolas de juízo. O que é curioso é que o capítulo 25, Jesus, ele faz aquela afirmação: porque o reino de Deus será. Poxa, mas como a gente falou, o reino de Deus não já era chegado? Como é que o reino de Deus será? Exatamente essa dimensão, o próprio Jesus faz referência a essa dimensão futura. Jesus, então, ele mudou a referência temporal. Será no futuro. O reino, porém, já era chegado, como está lá em Mateus 3:2, 4:17, 3:24, 33, Mateus 18, 23 e Mateus 21. A diferença pode ser em função da diferença da graça e dos remanescentes.
Ou seja, quando Jesus está falando o reino de Deus será, está focando em quem? O reino de Deus alcançando os remanescentes. E quando fala o reino de Deus é chegado, é porque estava chegando a graça que incluía a todos os que creem em Jesus, judeus, gentios e etc. A quem crer na sua morte e no seu sacrifício. A primeira parábola foi a das 10 virgens. É curioso que às vezes as pessoas pensam que eram 10 noivos, gente, eram 10 virgens. O noivo não ia casar com as virgens. As virgens faziam parte do cortejo. Elas não eram as damas de honra. O texto não faz referência à noiva. Se Jesus está falando com as 10 virgens, essa parábola, e todo o contexto é Israel, quem são as virgens? Israel. E quem é a noiva? A igreja é a noiva. Apesar de o texto não falar da noiva, não citar na noiva, nós podemos concluir que esse noivo, que cremos que era Jesus, estava casado com a noiva, ou já tinha celebrado a noiva, era o cortejo do casamento, e as virgens iriam participar. Israel eram as 10 virgens, e dizendo então que dentro dessas 10 virgens haviam 10 nécias, loucas e 10 prudentes, né? Não, 5. Desculpa, deu 10, sendo 5 prudentes e 5 nécias. Ou loucas. Qual a diferença entre elas? Aqui, é que as prudentes, elas tinham botija e candeia. Elas tinham óleo e aonde botar o óleo. E as outras só tinham a candeia. Não tinha o óleo. E o texto fala, quando chegou a noite, deu meia-noite, eis o noivo. A tradição judaica, o cortejo judaico do encontro do noivo com a noiva, sempre era noturno, sempre era à noite. Qual era o pensamento que Jesus estava dizendo? Olha, vocês sabem que no cortejo cerimonial, o noivo vai encontrar com a noiva de noite. As loucas, então, falam, o noivo não vai vir hoje. Não acreditaram da vinda do noivo, não deram importância, não deram valor, não seguiram, não acharam, mais ou menos assim, como se fosse, Deus tem uma promessa para Israel, eu estou dentro. Tanto é que eram concebidas como virgens. Eu tenho uma aliança, até tem, mas quando vier esse período da grande tribulação, você vai ter que se posicionar, Israel, de fato, diante do Senhor. Podemos, por fazer associação conosco, sim, temos que sempre nos posicionar diante do mundo como seguidores de Jesus. Eles terão que se posicionar, porque se eles não se posicionarem, eles serão considerados como as 10 loucas. 5 loucas, eu estou preso. 5 loucas, desculpa. Todos sabiam que o noivo só vai ao encontro da noiva à noite, sendo essa a tradição do cortejo nupcial. A presença de óleo na candeia é uma referência ao Espírito. Isso está lá em Zacarias, tudo no Velho Testamento, gente. Zacarias 4:6, 12:10, Isaías 61:17. E esse óleo não se pode comprar, ele tem que ser mantido. A vida com Deus, ela não é assim, instantânea, você constrói. Esses remanescentes saberiam que, vocês não vão de uma hora para outra se tornar, vocês vão ter que viver isso intensamente. A vida cristã é assim, a gente tem que viver Jesus sempre intensamente. E aí vem o juízo sobre as nécias. É fruto da falta de convicção da vinda do noivo. E Jesus disse para eles e para elas o quê? Não lhe reconheço. Essa mesma resposta do noivo
também foi dita por Jesus lá em Mateus 7, 21 a 23. A segunda parábola foi a parábola dos talentos. Gente, talentos não são dons aqui na parábola dos talentos. Talento era um talento de prata, era dinheiro, tá certo? Um talento de prata valia 6.000 denários. O denário era o salário de um dia. Então, era a renda de 3 anos de um trabalhador daquela época. 3 anos você imagina. Não, pouco menos de 3 anos. 2 anos e um tantão, né? Que é 300, você mudaria 3. Bom, depois vocês fazem as contas aí, tá? Isso. Isso, o Luciano está aqui para um cálculo matemático. Porque o Luciano é matemático, então ele chega assim e consegue fazer uns cálculos rapidão. Sendo o servo inútil, foi aquele que não foi fiel às tarefas confiadas por Deus. Essa era a característica do servo inútil, daquele que enterrou. Aí o pessoal vai e fala, eu enterrei o meu dom. Ele não está falando de dom, está falando de você não cumprir a tarefa que Deus lhe confia. Deus te chamou para você, fez isso, e você, eu não vou fazer. Lembra quando Jesus falou assim, esse é o mesmo sinal de Jonas? É o mesmo sentido aqui que Jesus está dizendo. Esse é o infiel, aquele que Deus fala para ir para um lugar e fala assim, eu não vou. Deus fala, não faça isso. Não interessa, é o que eu quero, é o que eu penso, é o que eu acho. E eu, né, como fala assim, Deus falando para Jonas, vai para mim, não vou. Sabe criança mimada, birrenta? Essa é a postura do servo infiel. Mesmo as escrituras colocaram as coisas assim, tão óbvias sobre o que diz, sobre como devemos nos posicionar como homem de Deus, na nossa casa, na nossa família, etc. Não, é o que eu penso, é o que eu acho, é o que eu sinto, não importa o que Deus diz. Esse é o servo infiel, que aquilo que Deus confia, ele não faz. Preguiçoso não sabe administrar também. Os remanescentes, 144.000, não poderão se omitir, terão que se fazer vistos. Por analogia, cremos que também nós não podemos nos omitir, temos que nos fazer vistos. Próximo slide e o último. Graças a Deus. A terceira parábola foi a parábola das ovelhas e dos bodes. Não é a parábola do julgamento final do trono branco, mas de um julgamento que Jesus vai fazer com Israel quando ele estiver voltando. Porque ele vai chegar, vai falar assim, se tiver remanescente vivo, desses 144.000, olha, você foi fiel, você é ovelha, vem para cá. Mas vai chegar para aquele outro judeu que não foi fiel, que não guardou a marca, que não permaneceu ao cordeiro, se sujeitou a marca da besta, ele vai ser chamado de bode. E aí vai ter a separação. Durante a tribulação, somente os remanescentes expressarão a bondade do Messias. E isso é fato. Durante a tribulação, a bondade de Deus vai acontecer só entre aqueles que estiverem vivendo Jesus. Porque Jesus, ele fala naquele texto, quando ele separa as ovelhas dos bodes, que ele fala assim, porque naqueles dias, aqueles que, os que me deram de comer, deram de beber, que me acolheram, me visitaram, tive fome, me abrigaram e etc. Essa é uma conduta aos meus irmãos. Então, a todos aqueles que acolheram entre si, aqueles que estavam seguindo a Jesus, é porque eles também estavam seguindo a Jesus.
Porque os que não estavam seguindo Jesus, se alguém falasse assim, eu sigo a Jesus, ele era preso, condenado, expulso de casa ou coisa parecida. Não quero papo contigo não. Mas isso vai ser notório entre os remanescentes, aonde eles vão estar dando suportes uns aos outros. E Jesus está dizendo que esse tipo de conduta seria como se estivesse fazendo a ele. O juízo virá, pois o reino será estabelecido com mão de ferro para a restauração da terra. Esse texto de Zacarias 14, de 9 a 21, vale a pena você dar uma lida. Quando você receber no nosso grupo os slides com todas as referências, pegue e leia todas elas. Que ali quando fala que Jesus vai entrar, vai pisar no Monte das Oliveiras quando chegar em Jerusalém. Quando fizer isso, vai ter um terremoto, o Monte das Oliveiras vai se abrir no meio. Jesus vai entrar pela porta formosa, pela porta dourada que está fechada, e vai entrar no templo. E aí o texto fala que ele vai trazer juízo sobre todos aqueles que seguiram e guardaram a marca da besta. Fala que eles andarão com as órbitas dos seus olhos e quase como serão como zumbis. Fala que haverá dureza, que eles serão obrigados a ir a Jerusalém e celebrar o culto ao Senhor, porque senão haverá fome e seca. Ou seja, durante o período do milênio, não será um período de paz e amor apenas. Vai ser paz e amor apenas na criação, onde o leão vai deitar com o cordeiro, eles vão se ver felizes da vida. Leão, cordeiro, o leão vai dar uma lambida no cordeiro, o cordeiro vai dar um abraço no leão e vai ficar lá. Agora, para os que receberam a marca da besta e sobreviveram, eles vão dobrar o joelho à força para reconhecer Jesus é o Senhor. Eles não vão estar querendo fazer isso, mas eles vão dobrar e vão se sujeitar. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, relembra as palavras de Daniel 7, 13, 14 e 27 e nos dá uma visão do reino futuro de Cristo, que está lá em Apocalipse 5, 9, 10, 19, 11 a 18 e 24 a 6. No verso 34, Jesus fala que esse reino, todas essas coisas, elas estavam preparadas de antes da fundação do mundo. Então, gente, tudo isso Deus já está contabilizado. Esse dia, essa hora, quando vai começar a tribulação, quando vai ser o arrebatamento, quando vai ser o meio da tribulação, quando vai ser a segunda vinda, isso está estabelecido por Deus desde antes da fundação do mundo. E a atenção de Deus a Israel, aí deve-se, por que Deus se voltou a tudo isso, né? Deve-se ao fato de que os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. E aí então, gente, encerra-se o discurso escatológico de Jesus para os judeus, digamos assim, e deixou os discípulos em estado, vamos dizer, acho que meio catatônicos, porque o que Jesus falou para eles foi algo revelador. Para nós, o que a gente deve guardar? Deve guardar que nós temos que ter vigilância, deve guardar que nós temos que buscar em Deus santidade, devemos guardar que as coisas vão acontecer e que devemos buscar ao Senhor, buscar em Deus a direção. Eu achei essa frase do Spurgeon que eu deixei ali, que eu queria ler para vocês. Chegará um tempo que no lugar de pastores alimentando ovelhas, haverá palhaços entretendo bodes. Eu creio que de Spurgeon, no final do século XIX, já chegamos a esse tempo. Por isso que a mensagem do reino não é uma mensagem
do paz e amor. Venha e seja feliz. Venha e realize os seus sonhos. É o gênio da lâmpada satisfazendo os seus desejos e as suas vontades. Essa é a mensagem de pastores querendo ter palhaços, ou de palhaços que pastores vivendo como palhaços, pastoreando bodes. Pastores que apacentam ovelhas falam uma mensagem do reino, que é uma mensagem de confronto, mas de consolo e de fortaleza. Portanto, sejam vigilantes. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos ajuda a fazer isso, viu, Luiz? Porque Amém. muitas vezes eu percebo que ele vai para Deus, não vigilante. Amém. Estamos encerrando assim em nome de Jesus.